por exemplo, um motor que tiver 12 fios ali, tá ligado? Na sua caixa de 12 terminais, ele tem 6 polos. Não é Não, isso? não, Não? não. Eu posso ter um motor de 6 polos com 3 terminais apenas. Com 3 terminais? Posso. O número de terminais externos não define o número de polos do motor. O número de polos é definido pela estrutura construtiva dentro dele. Por Tá? fora não tem como identificar Veja, o número de polos de um motor, não, professor? por fora, você vai identificar pela placa, tá? E por dentro, aí tem como testar. Mas veja, eu vou fazer um outro desenho aqui. Esse não ficou muito redondo, deixa eu tentar aqui arredondar esse desenho aqui. Eu vou ter, deixe-me só fazer aqui uma. Nessa representação que eu estou fazendo aqui, já melhora para vocês entenderem. Eu vou ter um motor de 4 polos. Tá? Tem um motor aqui de 4 polos. Aqui eu vou ter uma sapata polar, então vou ter aqui, ó. Vou representar aqui, fiozinho fininho aqui, ó. Vou colocar aqui uma bobina, tá? Tem 2 pontinhos aqui de conexão. Aqui eu vou ter uma outra bobina. E aqui saem mais 2 fiozinhos. Aqui eu tenho uma outra bobina. Vai sair mais 2 fiozinhos. Aqui eu tenho uma outra bobina. E vai ter mais 2 fiozinhos. Então aqui eu tenho polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, tá? E eu vou pegar aqui essas bobinas e vou interligar ela. Deixa eu faltar aqui faltou um terminal, né? Cada bobina tem 2 terminais. Eu vou interligar. Normalmente, essas bobinas são ligadas em série, tá? Então, eu vou ter, observe que eu tenho ó, um par de fios aqui, um par, outro par, outro par. Eu tenho 8 par de fios aqui. Entretanto, eu vou pegar essas bobinas e vou ligá-las todas em série. Vão ficar ligadas aqui, essa com essa com essa com essa, e vão sair aqui 2 fiozinhos. Quando eu colocar a bateria aqui, que ligar aqui, vai circular uma corrente. Aqui, então aqui vai circular uma corrente nesse sentido. Aqui a corrente em sentido contrário. Aqui nesse sentido. Aqui em sentido contrário. Criando esses polos aqui. Então eu tenho 4 polos e tenho apenas 2 fios aqui na saída. Então, o número de fios que está saindo do motor não representa o número de polos, tá? Porque eu tenho ligações internas nas bobinas que vão fazer com que as bobinas formem os polos, como eu coloquei aqui, ó. A formação de polos dentro do motor vai ser sempre assim, ó. Norte, sul, norte, sul. Esse motor aqui tem 4 polos. 1, 2, 3 e 4 polos.
Ok? Perfeito, perfeito. Agora, claro, claro. Obrigado. Essa estrutura aqui, pessoal, são de motores pequenos, tá? Os motores trifásicos que nós utilizamos, a distribuição das bobinas segue um outro critério, mas a lógica é a mesma. Elas vão ser organizadas de forma a formar polos dessa maneira aí, tá? Sempre. Então, os polos são os polos magnéticos, que vão fazer funcionar o motor. Beleza? Diga mais. Os motores de corrente contínua, tá aqui, ó. Motor de corrente contínua, né? O princípio básico deles é esse aqui, ó. Vou fazer aqui um rascunho aqui do princípio básico de um motor de corrente contínua. Que é o mesmo princípio do motor universal. Vai ter uma bobina do lado de cá. Vai ter uma bobina do lado de cá. Essas bobinas vão estar interligadas. Como eu falei, na maioria das vezes ela está ligada em série aqui. Tá? Vai sobrar aqui 2 pontinhos. Esse é de corrente contínua. Tá? Aqui dentro dessa região, obviamente, quando eu alimentar essa bobina e circular uma corrente elétrica aqui, vai criar um polo norte, um polo sul aqui. Quando aí aqui dentro dessa região, vamos ter uma estrutura aqui, que é o rotor, que vai ser utilizado, né? Na verdade, vai girar aqui. E aí o que acontece, pessoal? No motor de corrente contínua, aqui você tem o eixo, que é onde o nosso rotor aqui está apoiado, né, que vai permitir que ele gire. Nesse rotor aqui, diferente do motor de corrente alternada, ele também vai ter uma bobina aqui dentro. Vai ter uma bobina aqui, ó. Vai ter uma bobina aqui, tá? Então, o que acontece? O meu rotor, ele vai precisar ser conectado a uma fonte também. Vou ter aqui, ó, vai ter uma fonte também conectando aqui ao rotor. Ora, qual é a ideia básica, pessoal? Veja, eu vou colocar aqui um polo positivo, vou colocar aqui um polo negativo para mostrar o sentido da corrente elétrica aqui. Então, aqui eu teria a criação de um polo sul, deixa eu mudar aqui, teria a criação aqui de um polo sul, regra da mão direita, aqui de um polo norte, colocando aqui, ó, positivo e negativo aqui, a corrente entra aqui, vai passar aqui, vai criar um polo norte aqui e vai criar um polo sul aqui. Ora, como esse rotor pode girar livre nesse eixo, vai surgir uma força de atração daqui para cá. Ó. Vai surgir uma força aqui. Força de atração. E vai surgir uma força de repulsão entre esses dois polos que são iguais. Então, aqui vai ter uma força empurrando, né, esse rotor para lá.
Da mesma forma, aqui eu tenho um polo sul, aqui eu tenho um polo norte, vai surgir aqui uma força de atração aqui, daqui para cá, e uma força de repulsão daqui para cá. Então, a tendência desse rotor aqui, ó, é girar. Só que aí nós temos um problema, né? Qual é o problema? Esse nosso rotor, ele tem fios aqui, se ele começar a girar, esses fios vão enrolar, 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 e vão se partir, né? Porque o motor vai ficar girando. Então, qual foi a solução arrumada para esse problema? A solução arrumada para esse problema foi o seguinte, ó. Eu vou tirar esses fios daqui. Vou interligar esses fios aqui, ó. Interligou os fios aqui. E aqui, na parte central, se colocou o que a gente chama de comutador. Vou botar o comutador aqui de verde. O que é o comutador? Bom, o comutador que eu vou fazer aqui ele é bem simples. Tá? Ele é como se fosse um anel partido ao meio. Tá? Então, aqui ele tem um lado aqui. E do outro lado, deixa eu botar uma outra cor aqui. Então, mais fininho. Do outro lado, eu tenho um outro anel aqui, ó. A metade do anel. Tá? E no meio está isolado, né? Um anel não se comunica com o outro. E aí o que acontece? Eu vou ter um lado dessa bobina conectado aqui, tá? Essa aqui passa para cá, e o outro lado conectado aqui. E aí, para fazer a conexão elétrica, a gente vai instalar aqui duas escovas. Uma escova aqui, que vai deslizar nesse anel quando girar, uma escova aqui, que vai deslizar nesse anel quando girar. E aí eu vou descer, né, com os fios aqui, ó. Descer com os fios aqui para o meu motor. Qual vai ser a diferença agora? Bom, a diferença é o seguinte, ó. Aqui eu vou alimentar com positivo e negativo, vai criar os mesmos polos, norte e sul, aqui, tá? E aí, quando essas forças surgirem aqui, ó, essa força surgir, esse rotor vai girar. Então, ele vai girar, e quando ele girar, esses anéis, eles giram juntos. Quando o rotor chegar nesta posição aqui, o sentido da corrente muda. Quando o sentido da corrente mudar, esses polos aqui, ó, né, onde tem norte, vai virar sul, e onde tem sul, vai virar norte. Surge uma nova força e impulsiona o rotor, e o rotor vai ficar girando aqui, ó, nesse sentido aqui, indefinidamente, até que eu desligue a energia elétrica. Então, esse aqui é o princípio do motor de corrente contínua. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Helênio, Francisco, Ivanildo, Zé Wagner, alguma pergunta? Não, professor, tá de boa aí. Beleza. Esse princípio de funcionamento aqui, pessoal, ele é o mesmo princípio de funcionamento usado, tá, nas máquinas chamadas máquinas universais. Observe que esse motor de corrente contínua, ele vai ter o sentido de rotação nele definido em função dessa polaridade aqui, ó, ou dessa aqui, né? Se eu manter uma das polaridades fixa, né? Então, se eu manter essa polaridade fixa e trocar essa polaridade aqui, botar negativo aqui, positivo aqui, as forças vão surgir em sentido contrário. E aí o rotor vai girar para o outro lado. Então, no motor de corrente contínua, dependendo do sentido da corrente elétrica que passa pelo estator, né? Estator que está aqui, ó, o estator,
ou a corrente que passa aqui pelo rotor, ele vai definir o sentido de giro do nosso motor. Mais alguma pergunta? Sou todo ouvidos. Boa noite, professor. Boa noite, Valdênio. Estou aqui terminando de bobinar um induzido. Mostra aí pra gente, Valdênio. Um momento, eu vou abrir a câmera. Vou tirar a minha apresentação aqui para os outros verem aí o induzido. Valdênio foi pego de surpresa aí, não foi, Valdênio? É que eu tô no celular e vou passar para o notebook agora, professor. Um momentinho, viu? É rapidinho. Professor, quando chegar nas aulas práticas lá, a gente vai ver um motor desse aberto, desmontado, para o cara ter a noção de cada parte assim. Eu faz tempo que eu trabalho com elétrica, mas parte de motor eu não entendo muito, não. Tem umas palavras que são até novas para mim aí, não vou mentir. Tem sim, Ivanildo. Lá no laboratório, nos laboratórios, normalmente a gente tem motores em corte, tá? Temos também motores antigos, desmontados, né, e peças de motores que normalmente o professor mostra, né? O aluno, né, as partes componentes do motor, para que ele possa visualizar o dispositivo propriamente dito. Eu não coloquei, mas eu coloco até amanhã o manual da WEG de motores de indução. Vocês podem dar uma olhada lá também, é um material bem rico, tá, da WEG, bem interessante. Reginaldo, alguma pergunta, Reginaldo? Não, professor, estou entendendo. Estou entendendo assim mais ou menos, né? Certo. Ivanildo, quais são as palavras novas que você disse aí que não está aprendendo aí? Só acredita que, ontem quando o senhor falou em estator, eu já liguei tanta bomba. Liguei bomba, motor, furadeira, que eu já trabalhei de eletricista de manutenção. Só que assim, aí te montaram as coisas, mas você nunca procura o nome científico, vamos dizer assim, né? Eu só falando ontem em estator, aquela palavra para mim é nova. Eu nunca vou mentir assim, eu falar em estator. Agora eu já sei o que é um estator. É a parte fixa do motor, né? A parte que não gira. E a parte girante é o rotor. O rotor eu já sabia, né? Mas o estator mesmo foi uma palavra nova para mim, que eu digo, pronto, agora eu já sei uma parte do motor aí. Perfeito, tranquilo. É assim mesmo. Desde que eu comecei esse curso até agora, são muitas palavras novas, né? Muitas.
vá construindo o seu dicionário técnico. Eu tenho um caderno aqui que toda aula eu fico rascunhando. Vou no segundo caderno, só para ver como eu rascunho um pouco. Tudo que eu vou anotando aqui, depois eu vou tendo a minha revisão. Tranquilo, velho. Se eu não colocar no papel, esquece. Parece que quando eu anoto, ao mesmo instante que eu coloco no papel, também entra na cabeça. Faz uma comutação do aprendizado. Ajuda muito você anotar, Ivan. Realmente é uma ferramenta que ajuda realmente a memorizar. Beleza. Enquanto o Valdênio está aí organizando as coisas para mostrar para a gente, eu preparei aqui 2 exemplos bem simples, tá? Só para a gente praticar aqui um pouquinho. É o seguinte, né? Que são 2 exemplos, né, de cálculo de rotação do motor. Né? O primeiro exemplo diz o seguinte: o motor de indução trifásico tem 6 polos e tem escorregamento de 3%, quando ligado à rede elétrica de 60 Hz. Ele apresentará que velocidade no rotor? Né? Essa é a pergunta. Então, vejam que aqui a informação que eu tenho é que ele tem 6 polos, ele tem um escorregamento de 3%, e quando ligado à rede elétrica de 60 Hz, a pergunta é qual é a velocidade que ele vai desenvolver, né? Qual velocidade, né? Qual a velocidade no rotor. E aí, ó, seguindo aquele nosso padrão, né, que eu gosto de fazer, nós vamos colocar aqui, ó, os dados que nós temos. Então, nós temos aqui o número de polos, que são 6. Nós temos o escorregamento, que é 3%. Nós temos a frequência, que é 60 Hz. E aí ele pede para saber qual a velocidade do motor. Bom, aí eu preciso saber qual é a equação que eu vou utilizar, né? Então, a equação que eu vou utilizar aqui, a equação é essa aqui. NR, deixa eu colocar aqui tudo organizado. NR, que é a velocidade do rotor, igual à velocidade síncrona, que é NS, multiplicado por 1 menos S. Essa é a fórmula. Vamos resolver, então? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui, vou copiar, para facilitar a nossa vida aqui. Vamos ver. Então, NS. Quem é NS? Bom, NS é 120. Aqui. Equação, botar aqui uma fração. NS é a velocidade síncrona, que é dada por 120 vezes 60, dividido pelo número de polos, que é 6. E o escorregamento S, ali está em percentual, né, 3%, vou colocar na forma decimal, 0,03. E aí, resolvendo isso, eu chego na velocidade do nosso motor. Vamos calcular aqui.
para a gente poder saber qual é a velocidade do rotor. Cadê a minha calculadora? Aqui é a minha calculadora. Eu tenho aqui, ó, 120 vezes 60 dividido 6. 1.200. 1.200 que multiplica, parênteses, 1 menos, 1.200 multiplica aqui para a minha científica, (1.200) que multiplica, parênteses, 1 menos 0,03. Fecha parênteses, igual 1.164. Então, esse nosso motor vai ter 1.164 RPM. Tranquilo? Perguntas? Alguma pergunta, pessoal, a respeito desse exercício? Ô, professor, que eu estava resolvendo um negócio aqui, eu não entendi. O senhor calculou primeiro NS, NS é esse 120, aí vezes os 60 dividido por 6, né? Isso. Aí depois, com esse resultado, o senhor, ou foi logo tudo junto que o senhor fez logo? Eu fiz tudo junto, mas veja, só para lembrar, né? O NS, Ivanildo, o NS aqui, né? NS é a velocidade síncrona, ela é igual 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Ok? NS é essa formulazinha aqui. Então, por isso que eu substituí NS por esse valor aqui. Então, 120 é uma constante, F é a frequência, número de polos, 6. Então, aqui deu 1.200, né? 120 vezes 60 dividido por 6 dá 1.200. 1.200 vezes 1 menos 0,03. 1 menos 0,03 dá 0,97. Então, 0,97 vezes 1.200 me deu aí 1.164 RPM. Beleza, Ô, beleza. professor, Beleza? ô, professor, Diga, Reginaldo. esse um aí, menos, né? Esse um aí veio de onde? Em princípio, 1 é uma constante, tá? O 1 equivaleria, Reginaldo, a 100%. Tá? 1 equivaleria a 100%. Ou seja, se o escorregamento fosse zero, né? Se o escorregamento fosse zero, ou seja, se o rotor girar a mesma velocidade do campo girante, o escorregamento é zero. E aí a velocidade seria 100%. Então, 1 equivale aí a 100% da velocidade. Estou entendendo, professor. Beleza. Boa noite. Boa noite, Adriano. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre esse exercício? Vamos para o próximo aqui.
Veja, nesse segundo exemplo aqui, um pouquinho diferente, né? Ele diz o seguinte, ó, na placa de um motor trifásico 10 CV, 380, 220 volts, 60 Hz, tem a velocidade na placa de 1.730 RPM. Quantos polos este motor possui? E qual o escorregamento deste motor? Veja, esse problema é um pouquinho diferente do outro, porque ele me dá uma velocidade que está na placa. A velocidade que está na placa do motor, normalmente, ela está associada com a velocidade do rotor. Então, esse valor de 1.730, ele está associado à velocidade do rotor. E aí eu pergunto, quantos polos esse motor possui e qual o escorregamento desse motor? Tá? Então, vamos seguir o padrão aqui, né, de solução de problema. Então, vamos colocar aqui os dados que nós temos. Os dados que nós temos são os seguintes. Deixa eu escrever aqui a equação. Então, nós temos aqui o NR, que é a velocidade do rotor, que é igual a 1.730 RPM. Nós temos a frequência, que é 60 Hz. Bom, basicamente, já que está se falando de velocidade, né? Esses dados que estão aqui em cima são só floreio, né? Eles não vão interferir na velocidade do motor. O que ele está perguntando? Ó, esse motor possui quantos polos? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Bom, uma maneira de você fazer é o seguinte: você descobrir se essa velocidade do rotor, qual é a velocidade síncrona mais próxima. Então, eu posso utilizar aqui, né, para solucionar esse problema, posso ir por partes. Então, eu posso fazer o seguinte: se o motor possuir dois polos, a velocidade síncrona será, aqui a formulazinha, e vamos calcular a velocidade síncrona. Então, vou colocar aqui, ó, ns, que é a velocidade síncrona, vai ser igual a 120, que é uma constante, vezes 60, é a frequência, e dividir pelo número de polos, porque se for dois polos, né? Então, dois polos aqui. Então, isso aqui vai me dar 3.600 RPM. Ora, 3.600 RPM está muito longe de 1.730, né? Vamos ver se nós temos uma velocidadezinha mais próxima. Então, se o motor possuir 4 polos, a velocidade síncrona, né, a velocidade do campo girante, será, vou pegar essa formulazinha aqui de novo, para não digitar, para não fazer tudo de novo, vou botar aqui Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu vou aumentar o número de polos, 4. Quando eu aumento o número de polos, aqui vem para 1.800 RPM. Ora, 1.800 RPM está bem mais próximo de 1.730, né? Então, a gente deduz, né, por essa aproximação, que o motor que tiver uma rotação de 1.730 RPM terá 4 polos, tá? Porque a velocidade síncrona mais próxima é 1.800. Para calcular o escorregamento, cálculo do escorregamento.
a fórmula que eu vou utilizar para o cálculo do escorregamento é essa aqui. S igual NS menos NR, que é a velocidade do rotor, dividido por NS, que é a velocidade síncrona. Ora, eu tenho aqui todos esses dados. Vou botar aqui vezes 100, né? Vezes 100. E para o resultado já dar em percentagem. Eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual. Vamos para a minha equação. Então, a minha fração aqui vai ficar aqui, ó. Velocidade síncrona, 1.800 menos 1.730, dividido por 1.800, multiplicado por 100, para que nós obtenhamos a velocidade síncrona. E aí eu tenho aqui, ó, desculpa, obtemos a velocidade em percentual, né? O escorregamento em percentual. 1.800 menos 1.730, dividido por 1.800, vezes 100. Então, dá 3,88%. Então, o escorregamento desse motor é 3,88%. Perguntas? Não, tá de boa. Isso daí foi até melhor que eu me concentrei, que o rapaz que tá aqui me aperreando saiu. De boa. Tranquilo, Ivanildo. Bom, esses dois exemplos, pessoal, só para a gente entender, né, a aplicação daquelas fórmulas. E essa questão do número de polos, em termos práticos, pessoal, quem trabalha com manutenção, né, olha para o motor, olha para a rotação do motor e já faz o cálculo de cabeça, né? O motor de 2 polos tem 3.600 RPM, né? Pensando aí sempre na frequência 60 Hz, no nosso caso. A velocidade síncrona é 3.600, então o rotor vai estar girando a uma velocidade ligeiramente menor. Então, essa velocidade ligeiramente menor, você vai comparar aquela que está mais próxima da velocidade síncrona, padrão, né? Então, 3.600, 2 polos, 1.800, 4 polos, 1.200, 6 polos, 900, 8 polos. Então, sempre que você olha para a placa do motor, você vê lá a velocidade do rotor e verifica se essa velocidade está mais próximo de 3.600, de 1.800, 1.200, 900 e assim sucessivamente. Ok? Ok, professor. Tranquilo, Valdênio. Vou abrir a câmera agora. Você sabe esses macetes todos, né, Valdênio? Tudo isso é base de cálculo, professor. Às vezes a gente pega um motor aí sem placa de identificação. É um aperreio, viu? Para descobrir tudo, para descobrir a identidade dele, para poder desenvolver o trabalho. É um aperreio. Mas dá para fazer. Com certeza. Esse induzido aqui, professor, que eu acabei de bobinar ele, ó. Esse induzido aqui, ele é de furadeira Bosch. Ele tem 24 lâminas e 12 canais. Perfeito. É um induzido que tem 24 bobinas de 25 espira. Certo. Valdênio, mostra aí, dá uma paradinha no comutador desse
desse nosso induzido aí, desse nosso rotor. Ó, Olha pessoal, aqui, essa ó. peça que ele está mostrando aí, ó, é o comutador, tá? As escovas ficam deslizando sobre esse comutador, né? Ele vai mudando, né, a corrente nas bobinas à medida que o motor vai girando, tá? Tu tem uma escova para mostrar para o pessoal aí, Valdênio? Tenho sim, as escovas. Deixa eu mostrar aqui as escovas. Aqui eu tenho uma porção de escova aqui, é escova para maquita, escova para liquidificador, furadeira, para um monte de equipamento. Esse Aham. esse aqui, pronto, aqui. Esse induzido aqui, por exemplo, a escova dele é essa aqui, ó. Vê se dá para ver. Essa aqui. Agora está aparecendo, tranquilo. É. Ele trabalha. Não é bem esse, não, é a outra, é a menor. É esse aqui, a escova. Perfeito. É. Tá vendo? A escova. Vai girando Essa e vai escova deslizando. aqui, ela é de carvão mineral. Porque, como eu falei ontem, existem dois tipos de escova, né? Existe a escova que é fabricada com grafite, que não é tão boa. Dá para se usar. Mas a escova, eu recomendo que vocês, caso precise comprar, compre escova de carvão mineral. São as melhores. O tempo útil dela é muito prolongado. Tranquilo. Ela é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Esse induzido aqui, pessoal, ele é um induzido de 12 por 24. Ele tem 12 canais e ele tem 24 aqui, lâminas. Por que é o dobro? Porque esse induzido, ele é para duas velocidades, né? Velocidade horário e velocidade anti-horário. Por isso que ele é um induzido de 12 por 24. Já eu tenho aqui esse induzido aqui. Esse aqui também, ó. Eu bobinei essa semana. Esse induzido, ele é 12 por 12. Ele tem 12 canais e ele tem 12 lâminas. Ele roda em um sentido só. A gente não consegue bobinar ele para que ele gire nos dois sentidos, horário e anti-horário. Aí, por isso que ele é um induzido de 12 por 12. Relacionado a induzido, nós temos também esse aqui. Esse aqui é um induzido de 12 por 24. Esse aqui é 12 por 12. E tem também 16 por 32. 16 canais por 32 lâminas. Aí a maneira de fazer o bobinamento é diferente. Por exemplo, esse aqui, como é um induzido de 12 por 24, ele tem 24 bobinas, como eu falei, cada bobina com 25 espira. Fio 30, isso aqui. Já esse aqui, como é um induzido de 12 por 12, ele só é 20, ou seja, ele tem 12 bobinas. Ele é a metade da bobina. Maravilha. Por isso que não consegue inverter a rotação. Ele trabalha numa rotação só, que é a rotação horário. Ok? Ok, Valdênio, valeu. Beleza. Eu tô vendo o alicate dele enrolado com a fita lá no final, viu, cara? Eita, Valdênio, ó. Um detalhe é que esse alicate é só para a parte mecânica, não é elétrica, não. Aqui.
Eu não uso ele para eletricidade, não, porque ele já está danificado aqui. Tá vendo aqui, ó? Aí é só para apertar parafuso. Tá usando de marreta, né? Usar ele Mano? como martelo. Valeu, Valdênio, valeu. Ai, ai. Ah, beleza, ok. Valeu, Valdênio. Ok, professor. Pessoal, esse povo tá muito calado, professor. Eles estão querendo fora. Eu Viu? também estou achando. Eu, pelo menos, eu vou me retirar. Muito obrigado. Tranquilo, Valdênio. Acho que você vai caçar mais algum exemplo ou só esse daí mesmo, professor? Por enquanto, só esses. Pronto, tá. Segunda-feira nós estamos agarrados de novo. Amanhã não tem, né? Não, amanhã É tem não. folga, é pré-aula presencial. Hoje foi um solzinho, deu para lançar um cabo. Tô meio cansadinho, vou relaxar um pouquinho. Tranquilo. Obrigado aí, professor. Boa noite a todos. Valeu, Valdênio. Você é o cara. Eu vou arranjar um motor para você aí. Tem um motor lá na empresa lá, Valdênio, que ele é mergulhado no óleo lá. Um óleo podre da hora. Estourou lá o capacitor. Vou mandar para tu ajeitar, viu? Beleza, Ivanildo. Tô na área. Eu nunca, não sei como é que é, não. O isolamento dele é dentro do óleo lá, né? Fica tudo dentro do óleo, bebido no óleo lá. Uma bomba d'água. É bronca, viu? É, realmente, eu já vi desse tipo de motor. Depois você manda uma foto pra gente. Pronto, amanhã quando eu chegar lá, a gente tá querendo que. Tem umas caixazinhas lá na Petrobras que é pequenininha, até 6 metros de fundura, ninguém sabe nem a largura dela ainda, que ninguém conseguiu entrar nela. Eita, Aí a gente tem que secar elas para poder lançar os cabos, são 3 caixas desse tamanho aí. A gente está deduzindo que uma dessas é maior, que ninguém conseguiu nem acessar ela ainda. Tão abandonada que ela está lá. Aí precisa de uma bomba boa. Essa bomba ela é monofásica, só que ela é muito potente. Aí ela estourou o capacitor lá. A gente está vendo se só trocar o capacitor vai resolver ou se deu mais algum problema. Qualquer coisinha já sei por onde mandar. Josenildo e Valdênio. vamos embora, a gente resolve. Oi, valeu, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite, meu jovem. Professor, o senhor trouxe minha resposta, professor? Aqui é o meu quadro de luminotécnica. Além da lâmpada principal, eu ainda utilizo essas 3 lâmpadas aqui. Viu, Adriano? Então, assim, realmente hoje eu não tive tempo de me debruçar para trazer uma resposta mais sólida para você. Mas eu vou trazer essa resposta para você, com mais detalhes. O professor, eu não escutei o senhor não falando, não. Estou dizendo que hoje eu não consegui ter tempo de me debruçar sobre a norma Sim, para sim. trazer essa resposta para você. Eu até peguei a norma, mas realmente não tive tempo de entender aquele item da proteção do neutro, né, de parar lá. Em princípio, né, na leitura rápida que eu comecei a fazer, não há uma proibição da interrupção do neutro. Ele diz que há casos onde você vai interromper o neutro, só que ele não define esses casos. Aí eu tenho que dar uma pesquisada em outras fontes para poder trazer essa resposta para você. Eu cheguei a ver lá, professor, que eles falam o seccionamento do neutro só acontece em subestação, quando vai trocar a rede da concessionária para
a do gerador, ou se for colocado uma bitola do cabo, a seção do neutro for menor do que a dos condutores quadros, e for prevista uma carga de curto-circuito que o neutro possa não suportar. Aí tem que ser seccionada também. Sim. Mas proibição mesmo eu não vi, só ficou aquela coisa meia para interpretar, sabe? Isso. Não é proibitivo, não diz assim, eu proíbo, né? Não tem. Fica Isso. um talvez aí. De qualquer forma, eu vou pesquisar isso. Na segunda-feira eu trago uma posição para você sem falta. Beleza, professor. Obrigado. Nada, meu jovem.